movido por palavras. Então, às vezes, a gente acha que as palavras são entregues ao vento e que está tudo bem, e não está. E como é importante a gente ouvir palavras que vão nos levantar, nos encorajar, nos colocar na direção certa daquilo que Deus tem para nós. E como é que a gente faz esse filtro? Já começo com curiosidade, para a gente não receber, ou melhor, não deixar que entre em nós palavras que nos abate, que nos enfraquece. A gente tem uma ação nesse sentido, né? A gente tem que ser intencional, não tem? Temos que ser intencionais. Fala aí, você que tem vivido experiências bem marcantes, né? Eu não chamo nem luta, as pessoas, fulano está na luta, não. São experiências fortes e você tem escolhido ser feliz, tem escolhido ser alegre. Como é que você faz essa escolha de só colocar dentro de você as coisas boas, que, como disse o profeta, né, Jeremias, só vou colocar na minha mente, ou seja, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. A gente pode dizer aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz força. Você consegue fazer isso como? Ensina aí pra gente. Gente, eu aprendi a tomar decisões. Muitas vezes nós queremos agir de acordo com os nossos sentimentos. Não, porque eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo disposta. Não é sobre estar se sentindo. Primeiro você decide aquilo que você quer viver, as pessoas que você quer colocar na sua vida, e aí sim, o sentimento é posterior à sua decisão. E às vezes tem pessoas que querem viver de sentimentos, sabe, Rose? E os sentimentos, eles são enganosos. Muitas vezes... Enganoso é o coração, Isabel. Coração quer dizer exatamente os sentimentos. Né? A nossa alma, muitas vezes, ela quer nos levar para caminhos de dor, de tristeza, de ofensas. Então, de amargura. A gente ouve a notícia, já começa aquela raizinha de amargura, não é, Helen? E nós temos que entender o que nos causam esses sentimentos. Você quer ver uma coisa? Há muito tempo eu não assisto aqueles jornais que trazem notícias ruins. Sim. Okay. Nós temos que ser intencionais, saber o que tem causado esses sentimentos em nós. Ou seja, você está dizendo que é possível e nós devemos escolher o que pensar, escolher o que ouvir, escolher o que ver, para que a gente possa ter bons conteúdos lá no nosso interior, para quando a gente expressar coisas boas. E até mesmo a gente precisa ser intencional com quem nós convivemos. Às vezes você está num ambiente com pessoas negativas, seu ambiente de trabalho, às vezes até uma amiga que a gente gosta muito, mas aquela pessoa, ela só traz tristeza, tragédia, nunca tem uma palavra de esperança, sempre aquela palavra de desânimo. E a gente não percebe o que está ao nosso redor. Tem uma pastora que eu sigo, a pastora Joyce Meyer, e ela diz o seguinte: pense sobre o que você está pensando. Isso é muito forte. Ou seja, fique atento, observe. Vigie. Como é que tá? Porque o que eu estou pensando mesmo? Epa, esse pensamento aí não é bom, não é alegre, não é agradável, não é justo, não é verdadeiro. Todo sentimento, ele vem em decorrência do pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Um sentimento que gera um comportamento. E tudo isso leva às suas ações. Então, você pensou, sentiu, se comportou, vai agir daquele jeito. Quando você menos perceber, você já está se sentindo abatido, angustiado, entristecido, desanimado, sem expectativa de um futuro, sem esperança, sem sonhos. Quantas pessoas pararam de sonhar? Gente, estamos conversando com a Ellen Vieira. E o tema de hoje é... produtividade para mulheres empreendedoras. Então, mas como introdução para falar sobre produtividade, a gente fala dessa experiência que ela tem no dia a dia de fazer escolhas, e tem sido assim ao longo da vida dela, pois é uma questão de vencer ou vencer. Exatamente. Quem ouviu a primeira vez nosso primeiro bate-papo se lembra das suas experiências de perdas. E ela vai falar um pouquinho também hoje, novamente, sobre isso, para ela ter desenvolvido mais e mais este comportamento de ser intencional, de fazer escolha. Ela escolheu viver, ela escolheu ser grata, ela escolheu caminhar, não desistir, não olhar para trás, não ficar olhando para as perdas, mas olhar para o que é possível conquistar. Então, você quer ouvir mais dessa mulher? Então, continue com a gente. Ela vai contar um pouco do seu testemunho, como ela perdeu, em pouco tempo,
perdeu assim, né? Deus levou para a eternidade seu esposo bem jovem, depois com poucos meses a sua mãe que lhe dava suporte. Para completar, ela perdeu também a saúde por um tempo, mas Deus a restaurou, pois ela entendeu que ela precisaria se posicionar. Foi isso que ela fez e nós vamos ouvir um pouco mais dessa história. A gente vai para o nosso intervalo de apoio cultural. Você que está no rádio, pelo 87,9, vá para as redes sociais, podendo, eu brinco assim, vamos migrar para então nós vamos... Ah, tá. O intervalo não vai ser agora. Ah, sim. Então, vamos continuar. Então, fale aí, querida, dessa experiência sua. Resumidamente, né? Em 2017, na verdade, meu esposo descobriu, muito novo, que tinha um câncer. Nós fizemos todos os tratamentos necessários. 2019, esse câncer já voltou de uma maneira mais grave. Aí fizemos tudo o que era possível fazer diante da medicina e diante de Deus também. Muitas vezes a gente fica buscando o porquê, e nós vamos ter muita coisa em nossa vida que nós não vamos ter resposta. Mas na eternidade nós encontraremos resposta para essas perguntas. Em mais 2021 ele veio a falecer. Ele teve um câncer muito grave, raro na idade dele, raro de tratamento. Raro de prevalência. De tudo. Então, assim, foi muito desafiador, porque você é psicólogo, você sabe o quanto que o processo do luto, ele vem com situações desafiadoras, emocionalmente falando. E eu tive que tomar... São várias fases, né? Muitas fases. É bom lembrar que tem a fase, gente, da não aceitação, da negação. Não, porque eu não. Da revolta. Né? Porque a dor é muito grande. Então, nós queremos responsabilizar alguém. Porque, teoricamente, a gente fez tudo o que deveria ser feito. Nós buscamos todos os recursos que deveríamos buscar. E por que não aconteceu? E por que a cura não veio? Então, a gente quer responsabilizar alguém, a gente quer jogar essa dor para alguém. E depois disso, foi muito desafio, porque eu fiquei com 2 crianças. E a minha maior responsabilidade estava em não deixar que eles perdessem a alegria de viver. Gente, então você sentiu esse desafio, viveu esse desafio. Eu não vou deixar meus filhos ficarem tomados pela dor. Não. Com isso, assim, eu tive que... tem momentos na nossa vida que a gente não consegue fazer por nós, mas a gente tem pessoas ao nosso lado que nós amamos tanto. Então, quando a gente diz, se não for por mim, vai ser por quem? Por quem que você vai permanecer de pé? Por quem que você vai decidir vencer? Então, às vezes, tem alguém aqui que está nos ouvindo agora, nesse exato momento, e você está desanimado, você perdeu a esperança, você perdeu a expectativa de um futuro, não consegue enxergar uma saída para o seu problema. Mas existe uma força maior que vem do Senhor. E essa força é que nos levanta todos os dias. E eu dizia, Deus, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. É o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, me levanta pelos meus filhos, me levanta. Eles não poderiam ficar órfãos de pai e mãe, porque existem muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Eu não queria ser um peso para os meus filhos, eu queria trazer eles para a luz, para a alegria. E eu tive uma experiência incrível sobre isso, Rose. O que é uma decisão? É você fazer, não pelo que você está vendo, mas por aquilo que você tem convicção em Deus que Ele pode fazer por você, porque não tem condição. E eu dizia, eu olhava nos olhos da minha filha mais velha, né, Helena, e eu falava assim, filha, nós vamos ser muito felizes. Gente, ela está dizendo que ela decidiu isso, ela escolheu, ela foi intencional. Eu lancei palavras. Vamos ser felizes, filha. Sabe o Vale de Ossos Secos? Aquele vale que a gente não via. A nossa casa era um vazio, era uma tristeza. E ela olhava para mim, mãe, tá tão vazia a casa, né? E eu dizia, tá, filha. E conforme você disse aqui, a gente é bom lembrar, seu esposo era atuante, um bom pai, presente, alegre, batalhador, trabalhador. Dividia as responsabilidades. Era ativista até de atividade física, né? Exatamente. Então, era uma pessoa que enchia a casa, enchia a família. A alegria, né? As brincadeiras, ele era um pai muito ativo. E aí a gente sentia. Mas eu não queria que ela focasse
naquela dor. E eu dizia, nós vamos ser felizes. Aí ela olhava assim com a carinha dela, tipo assim, como, mãe? Filha, eu não sei. O Senhor vai trazer alegria para o nosso coração. E isso eu repetia para ela, mesmo sem ver uma luz no fim do túnel, mas você mesmo doendo. Ministrava aquilo, Jesus vai trazer alegria para o nosso coração. Vai. E todos os dias que eu não conseguia levantar de manhã, eu dizia, Senhor, me levanta, porque os meus filhos precisam de uma mãe. Então, me sustenta, me tira da cama. E foi assim, dia após dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você Muitas soube vezes elaborar o luto. Você não resistiu ao luto. Você viveu o luto. Eu vivi. Mas agarrando na mão de Jesus. E olhando para aqueles que eu amava mais do que a mim mesmo. Eu falo que, às vezes, a gente está vivendo situações tão desafiadoras na nossa vida que a gente não consegue ver uma saída. Mas a gente olha e fala, meu Deus, tem pessoas que dependem de mim. E se eu fraquejasse, podia destruir a vida emocional dos meus filhos. Então, às vezes, parece ser egoísmo a gente pensar só na nossa dor, só no nosso luto, só E os outros? Você disse, se eu fraquejar, você vai comprometer o bem-estar, o equilíbrio emocional, a saúde daquelas pessoinhas que você tanto ama, que são seus filhos. Interessante esse posicionamento. Gente, nós estamos aprendendo aqui o poder do posicionamento, né? O que acontece quando alguém se posiciona. Exatamente. E vem a força. Vem a força. Você não entende, porque tem dia que você parece que você não vai conseguir respirar, mas no outro dia você já tem um gás. E é uma dependência diária. Porque você não vai conseguir avançar nesse problema em que você já gastou todas as suas fichas, em que você gastou toda a sua energia e você não viu saída. Não é sobre sua estratégia. É sobre o que Deus vai fazer em você e através de você. Eu estou falando de algo que eu vivi. Aí as pessoas vêm falar para mim de dor, de luto. Eu digo, eu sei que dor é essa. Eu sei o tamanho da dor, eu sei que a vontade que você tem é de correr, de fugir, de gritar, de dizer arranca porque não vou suportar. De você se ver sozinha em vários momentos, de ter que tomar decisões, enfim. Mas o sustento vem. De repente você acha que você levantou sozinha. Não é você, é o Senhor te levantando. Às vezes você acha, não, hoje eu estou melhor. Não, o Senhor te fez melhor. Ele te deu um fôlego de vida para você conseguir avançar mais um dia. Aprova o Senhor te dá essa experiência, Exatamente. né? Te dá esse... Né? É sobrenatural, sabe, Rosa? Sim. Eu imagino, eu não sei o que é perder um filho, mas eu sei o que é a dor de perder um marido, o amor da sua vida, uma pessoa que era companheira, uma pessoa que estava com você. E eu sei da dor de perder uma mãe. Aquela pessoa que te dá toda uma rede de apoio, aquela pessoa que está ali com você. Então, você falou para a gente, na vez anterior, que um pouco tempo que seu esposo tinha partido para a eternidade, você estava elaborando esse luto, se posicionando diante de Deus e agarrando na fé. E, como você disse, levantando a cada dia, recebendo aquele renovo diário. Aí, mais uma notícia. Sua mamãe adoeceu e ela que também, nesse momento, está te dando um suporte. Exatamente. Em quanto tempo? 6 meses, você disse? 5 meses. Ela adoeceu, com 40 e poucos dias ela faleceu. Então, em 7 meses eu perdi 7 meses aproximadamente, 2 pessoas queridas que eram seu porto seguro. E isso mexe muito com a gente. Você começa se a gente não tiver uma identidade muito bem firmada em Deus, você começa a dizer o que há de errado comigo? O que eu fiz para precisar passar por uma situação dessa? Deus está me castigando? Deus está me castigando? Deus não me ama? Que amor é esse que permite que você passe por uma dor, por um sofrimento? E eu nunca deixei de buscar a presença do Senhor. Eu disse aqui na mensagem anterior que eu sabia que aquela dor eu não tinha como ser curada em outro lugar. Às vezes é nesse ponto que as pessoas se afastam de Deus. Mesmo doendo, mesmo questionando, mesmo com raiva de Deus.
não vou mentir que eu não senti raiva de Deus. Eu senti sim, porque a gente quer colocar aquela dor em alguém. Eu não tinha a quem recorrer. E eu dizia, Senhor, eu orei, eu jejuei, eu paguei todo um preço, e o que está acontecendo? Então, a gente vai para o Senhor, sim, questionar, a gente fica revoltado, sim. Mas eu dizia, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não trouxer alívio. Enquanto o Senhor não fizer algo com relação a essa dor. E logo depois eu tive um problema de saúde, onde eu pude ver, naquele momento, eu pude ver que eu não estava sozinha. Né? Eu não consigo ver, Rose, que Deus, Ele deseja que nós passemos por situações difíceis, mas tudo coopera para o bem. Tudo, todas as coisas. Porque essas aflições, elas estão no mundo. Porque no mundo tereis aflições. Mas... nós não estamos imunes, né, de passar por dores, nenhum. Por essas adversidades. Quando eu me converti, eu achei que eu estava. A gente pensa, né, que porque eu sou filhinha do papai, Acabou, né, agora a menina nada dos olhos de acontece, Deus. Né? Agora nada vai me atingir. E ali nesse turbilhão, você se vê de uma hora para outra doente. Exatamente. Com uma doença praticamente incurável, só mesmo um milagre. Grave. Grave. Né? E não incurável porque existe, né? Mas as chances e o risco de morte era muito alto. Você então, foi acometida por um aneurisma. Aneurisma. Exato. E aquele aneurisma que iniciou com uma dor de cabeça, fui fazer um exame e lá fui informada de que era um aneurisma e que naquele momento eu iria precisar fazer uma cirurgia. Ali eu vi que o Senhor, eu precisava recorrer a Ele. Porque não adiantava ficar de birra, fazer calundu, né? Quantas vezes a gente fica... Na escola da vida não adianta fazer birra nem calundu. Você tem que passar pela prova. Tem. Você tem que responder a prova. E se humilhar diante do Senhor. E essa atitude de responder a prova, mesmo zangada, é uma humilhação. Você precisa se humilhar diante do Senhor, mesmo quando você não está entendendo o que te sobreveio. Eu imagino Jó, né, em meio a tantos desafios. Jó é uma história, né, que a Bíblia relata quantas coisas Jó sofreu. Sim. Foi uma perda atrás da outra. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor, né? Então, você está dizendo que você pode até questionar, né? Como o Jó também questionou. Sim. Chorar, gritar, Senhor... E Deus entende a nossa dor. Ele é pai. Um filho, quando faz uma birra, a gente deixa de amar por isso? Claro que não. Quando erra, quando se comporta mal, quando nos responde, né? Deus, Ele é pai. Se nós que somos maus, disse Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... quanto mais vosso Pai Celestial não dará também coisas boas àqueles que lhes pedirem? Exatamente. Ou seja, Deus só tem coisas boas para nós, mas a gente que não entende, a gente só vê o lado ruim da situação. Exato. Então, naquele momento eu me humilhei diante do Senhor e disse, Deus, eu preciso do Senhor. Faz alguma coisa, eu preciso. E eu não quero entrar naquela sala de cirurgia, eu não quero fazer cirurgia, eu quero estar com os meus filhos. Eu apresento Helena e Henrique ao Senhor, então faz alguma coisa. Você disse que o médico falou assim, aqui só cirurgia, e tem que ser urgente. Você estava ali... Ele já chegou assim, agora nós entramos no centro cirúrgico. Você já estava entrando no centro cirúrgico? Já tinha colocado pulseira, já tinha reservado, já estava tudo ok, só ia fazer os exames pré-operatórios. E tinha que ser urgente. Vamos para o nosso intervalo. Vamos para o nosso intervalo. Você que está aí ouvindo a gente pelo rádio... compartilhe essa live, tá? Você pode ir lá no Instagram ou no Facebook e compartilhar Melodia Conquista aí para os seus amigos, seus contatos, para que a gente ouça esse testemunho, essa história e essa experiência que nos ajuda a refletir sobre nossas vidas. Como a gente tem recebido as experiências, as situações difíceis. A gente tem buscado tirar lições, aprendizados e ressignificar a dor e não ficar naquele egoísmo de dizer assim, eu tenho que sofrer mesmo porque eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou sofrendo, ou fazer
como Ellen fez, se posicionar porque tinha pessoas que dependiam dela, principalmente os seus 2 filhos. A gente vai para o intervalo e a gente volta para continuar ouvindo mais um pouco da sua experiência e depois ela entra no tema Produtividade para mulheres empreendedoras. Então, para ela hoje estar falando sobre esse tema, a gente dando palestras em todos os lugares onde ela é convidada, sobre produtividade para empresas, não somente aqui na cidade, fora. Para ela ter essa postura, ela precisou fazer grandes decisões. Precisou ser bem intencional. Muito. E a gente precisa aprender com pessoas assim. Precisamos modelar, né? O processo de modelagem deve ser contínuo. A gente precisa olhar para pessoas que nos inspiram e dizer assim, eu quero ser assim. É como a gente brinca para eu quero ser assim quando eu crescer. Amém. Mas toda a glória, toda a honra é para o nosso Deus. Então, espalha aí a nossa live de hoje. A gente vai para o intervalo e volta para continuar com Ellen Vieira. O Espaço Mulher volta já. Bullying. Precisamos falar sobre isso. Se seu filho está sofrendo bullying, é preciso acolher e entender o que está acontecendo. É necessário também reforçar a autoestima e ensinar a criança como enfrentar o problema. Diálogo é fundamental. Respeite as diferenças. Diga não ao bullying. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 34 24 66 83, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e a nossa convidada especial de hoje, que está aqui no Espaço Mulher, é a Ellen Vieira. Ela que tem uma carreira já de mais de uma década como palestrante, mentora, empreendedora. E durante muito tempo você trabalhou para uma empresa? Sim, para uma instituição financeira, 17 anos. 17 anos ali, fixa ali nessa instituição financeira, mas abriu mão. Um ato de coragem também, fazer essa transição de carreira, né? Exatamente. Abrir mão de um salário fixo, de uma segurança, né? Uma instituição financeira de nome nacional. Sim. E, assim, é um grande desafio. Mas, e eu sou muito grata por todo esse tempo em que eu estive lá, profissional que hoje eu consigo ser. E a pessoa que hoje eu me tornei foi por toda essa experiência. Mas, assim, a questão do tempo foi algo que mudou muito na minha vida depois desse problema de saúde que eu tive. Sim. Eu entendi, Rose, naquele momento que nós não temos todo o tempo do mundo como nós achamos que a gente tem. Não, amanhã eu faço, amanhã eu cuido disso, amanhã eu me preocupo com isso. E quando eu saí de casa para fazer um exame e eu não retornei, caiu para mim uma ficha de que nós não temos o controle da nossa vida.
E que nós precisamos entender que o tempo é hoje e a vida é agora. Então, eu comecei a me especializar nessa área, a falar sobre produtividade, sobre gestão de tempo, depois dessa aneurisma que eu tive. Quando você estava ali no corredor do centro cirúrgico. Exatamente. Você disse que já estava até com uma pulseirinha. Já. Era tão urgente que eles já prepararam você, enquanto isso, fazendo os exames preliminares. Exatamente. Sim. Então, hoje eu falo sobre essa questão de gestão de tempo e produtividade. Sim. E tenho falado cada dia mais para mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela tem muitas tarefas, muitas funções. E desde que a mulher saiu, Rose, para o mercado de trabalho, essas outras funções, elas não foram descartadas. Então, o que acontece? Hoje nós somos mulheres, hoje nós empreendemos, nós temos que estar muitas vezes bem vestidas, arrumada, de unha pintada, de cabelo arrumado e fazer tudo o que nós temos que fazer. São muitas atribuições. Mas, além disso, nós continuamos sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, porque a casa, o gerenciar uma casa continua sendo esse papel da mulher. E o que acontece? Às vezes a gente se dedica muito, muito, muito do nosso tempo a uma área e esquecemos das outras áreas. Exemplo, às vezes tem mulheres que eu acho lindo, tá? Eu admiro mulheres que realmente decidiram se dedicar à casa, né? Que vive, né, em função de cuidar da sua casa, dos seus filhos. Isso é lindo, é um papel maravilhoso. Mas, às vezes, essas mulheres se envolvem tanto nessas tarefas que esquecem das outras áreas da vida. De cuidar de si, de cuidar do seu espiritual, de cuidar do seu emocional, de cuidar da sua vida social e começam a se sentirem frustradas. Em contrapartida, tem outras mulheres que profissionalmente são muito bem-sucedidas, mulheres que alcançam, que têm plano de carreira, que conseguem almejar seus projetos e realizar. Mas quando você vai ver, a sua vida relacional com a sua família, com seus filhos, com seu marido, está destruída. Seu espiritual está destruído. Então, hoje eu trago essa abordagem sistêmica, onde nós precisamos olhar para a nossa vida com essa perspectiva de que existem 11 áreas para a gente cuidar e que essas 11 áreas precisam de atenção. Imagina você, existem áreas da nossa vida que é como se a gente estivesse precisando de uma UTI. Existem pessoas que estão ouvindo a gente agora, que tem áreas na vida dela que estão precisando de uma UTI. Eu não sei se é o casamento, se é a vida emocional, se é a vida espiritual, se é o profissional ou o financeiro. Existem pessoas que precisam de dar uma atenção especial a determinada área e ela não sabe como fazer isso. Então, hoje, depois de passar por tudo que eu passei, de viver tudo que eu vivi, eu falo isso com muita propriedade. Eu trabalho com mentorias, tanto em empresas quanto para pessoas, né? Mentorias individuais. Amo trabalhar com mulheres, porque eu sei do papel da mulher, o quanto que é desafiador ser mulher e empreender. Então, hoje eu trabalho e ajudo mulheres, empresas a usarem o tempo como seu principal aliado. Como você sempre fala, o tempo é vida. É vida. Você chegou nessa conclusão, ou seja, deu assim aquela luz para você, na hora que você estava indo fazer essa cirurgia. E aí, fez a cirurgia? Não. E aí, O que aconteceu ali? Quando eu estava no centro cirúrgico, que tudo estava pronto, eu disse, Deus, eu não aceito entrar nessa cirurgia. Eu não aceito, chega, basta. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E eu quero acessar agora, através do sangue de Jesus, essa saúde que o Senhor veio para que eu tivesse. Porque se a palavra diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a falta de saúde é a escassez, não é a abundância. Então, eu comecei a orar e declarar que eu não aceitava entrar naquele centro cirúrgico. E fui. Quando o médico fez todos os exames, ele disse, Dona Ellen, não vai precisar de cirurgia. A senhora, o sangue que estava na primeira tomografia não expandiu na segunda, então a gente não vai precisar fazer esse tipo de procedimento. Meu Deus, quer dizer que ele tinha acesso à primeira tomografia, né, com o sangue ali espalhado. Uma comparação. Quando tirou a segunda para fazer a cirurgia... O sangue foi estancado.
Depois Então, que você teve esse encontro ali com Deus, nesse momento de e clamor foram intenso. minutos preciosos. Minutos preciosos. Eu poderia simplesmente só ter me apavorado e aceitado aquela decisão daquele médico. Sim. Mas eu disse não. Eu não aceito, eu não vou entrar, eu não aceito. Eu comecei a clamar. Foi uma oraçãozinha, foi um clamor. E eu dizia, Deus, intervenha agora, Senhor. Então, às vezes, a gente fica assim, sabe, Rosa, esperando. Tá vendo que o casamento tá indo por água abaixo, mas não entra no posicionamento. Tá vendo que a vida financeira está devastada, mas não se posiciona em dizer chega, basta. Porque nós só vivemos a vida que a gente tolera. Se a gente tolera um casamento escasso, a gente vai viver na escassez. Ou uma vida sem produtividade, Ou uma vida mesquinha. Se a gente tolera, né, que a nossa vida seja uma vida bagunçada, uma vida desestruturada, uma vida sem propósito, a gente vai viver essa vida. Mas a decisão, como nós começamos a falar aqui no programa, é algo muito importante. Eu decidi naquele momento dizer, chega, eu não vou abrir mão da minha saúde. O médico ali ficou assustado. Não vamos mais fazer a cirurgia. E ali você descobriu o valor do tempo, como a gente deve usar o tempo de forma muito criteriosa. O tempo é precioso. Ali foi questão de minutos para você se posicionar. Muito. Então, a gente precisa entender que o tempo é um recurso que ele é não renovável. O que você recebe de dia hoje, as 24 horas de hoje, só serve para hoje. Então, o que você vive hoje está aqui, está agora, está no presente. Nós precisamos fazer planos para o futuro? Claro que sim. A expectativa de um futuro é algo que nos enche de esperança. Porém, nós não podemos deixar coisas importantes para amanhã. Nós não podemos, e eu digo para a mulher que está aqui, empreendedora, que eu imagino sendo empreendedora que a sua vida não é uma vida fácil, não é uma vida em que você muitas vezes você se vê assim em situações e você fala, meu Deus, como que eu vou dar conta? Mas entenda, esse renovo que você precisa, esse vigor que você precisa para fazer aquilo que é importante na sua vida, nós só encontraremos no Senhor. É em Deus. Ele é que nos proporciona enxergar o que tem valor de fato. Porque assim, Rose, a vida vai passar. Os filhos vão crescer. Você tem experiência mais do que nunca de entender isso. Aquela idade em que a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, né, dependendo do que você precisa dar atenção na sua vida hoje, aquilo ali pode ser um momento crucial. Não pode perder aquele tempo. Aquele tempo pode, decidir um futuro. O futuro da sua casa, o futuro da sua família, o futuro das suas finanças, o futuro do seu negócio. Entende? Então, assim, cada um aqui está vivendo um processo. E cada um vai precisar dar atenção naquilo que é importante. Ser produtivo... Saber o que é prioridade. Ser produtivo usar não bem é o tempo, fazer né, como está escrito lá na palavra em Efésios. Veja como vocês estão andando. Vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. E assim, não é fazer tudo. Nós não vamos dar conta de fazer tudo. Mas é usar bem o tempo para fazer o que é prioridade. E tem coisas muito importantes agora, que é agora. Isso, tem coisas que você pode deixar para depois, mas tem outras não, que é agora. Gente, ela está falando de produtividade. Você quer produzir bem, então priorize o que é essencial. Priorize o principal. A gente vai ter que dar uma conclusão já. Meu Deus, mas passa muito rápido toda vez que eu venho aqui. Minha filha, está aproximando os minutos finais. Agora você fica à vontade para não fazer um fechamento, porque esse tema tem várias partes, né? Tem muitas partes. Muitas partes. Gente, ela dá palestra sobre o tempo é vida. E ela também é escritora. Ela tem o seu livro, fala aí do seu livro, fala como esses ouvintes vão te encontrar, para quem quer ouvir a sua palestra assim, completa, que aqui é só um spoiler. Gente, aqui é só uma amostra grátis, né? Se você quer a palestrante Ellen Vieira aí na sua igreja, no seu comércio, na sua empresa,
na sua instituição, seja instituição financeira, seja aqui em Conquista ou em qualquer parte do Brasil, é só entrar em contato com a palestrante Ellen Vieira. Falei, querida. Então, eu sou coautora de 2 livros, O Poder da Gestão do Tempo e Hábitos, o Caminho da Maestria. O meu Instagram é ellenvieira._. Lá você encontra conteúdo sobre gestão de tempo, produtividade. Ellen com E. Com E. E um L só. Exatamente. Ellen, Ellen Vieira. Eu faço palestras tanto em empresas, né, desenvolvendo equipes para que você tenha alta performance dentro da sua empresa, para que use realmente o tempo, porque às vezes o colaborador chega, não tem uma estratégia de gestão de tempo, gasta muito mais tempo para desenvolver aquele papel. E hoje eu faço esses treinamentos nas empresas. Para não desperdiçar tempo. Exatamente. É preciso ter essa mentoria, essa consultoria. Exatamente. E você trabalha ali com essa empresa. Isso, você vai pra desenvolvendo dentro da empresa. essa produtividade dentro das empresas com os colaboradores. E faço mentorias individuais. Então, você que é mulher, que não sabe como gerenciar seu tempo, que não sabe organizar uma agenda, não sabe como ser produtiva, não tem, assim, conseguido se organizar, entre em contato comigo, nós fazemos mentorias individuais e eu tenho certeza que você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Sem dúvida. Você quer deixar também seu WhatsApp, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, né, se perdem aí, Ellen Vieira vai lá e não consegue. Já aconteceu isso comigo, eu procuro o nome de uma pessoa e não consigo. Exato. Então, Ellen com E, no Instagram. Vieira, uma palavrinha só, Ellen Vieira. Exato. E meu WhatsApp é 779-8111-4052. Muito bem. Quem quiser... Quem não conseguiu anotar e quiser falar com a Oliveira, entre em contato comigo que eu passo para você tudinho. Para você levar essa amada aí para estar dando essa palestra, ou até mesmo para estar cuidando de você na sua empresa. Né? Pois ela abriu mão, como ela falou aqui há pouco instante, de uma estabilidade no emprego formal de 17 anos para dedicar totalmente a esse chamado, conforme ela disse na palestra anterior, na nossa entrevista anterior, um chamado de Deus. Exato. Um desafio muito grande, né? De sair... elevando a autoestima das pessoas, levando as pessoas a ter experiências profundas. Despertar. Rosa? Porque o tempo é vida e a vida é agora. A vida não é depois. Pronto, essa frase fechou. O tempo é vida e a vida é agora. Então, desperta, mulher, desperta tu que dormes, conforme está lá em Efésios 5. Levanta-te e Cristo te esclarecerá. Eu amo esse texto de Efésios que nos dá essa instrução de nos levantar, de nos posicionar e de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui e breve você volta, né? Para a gente continuar a parte 3. Sempre que me convocarem, eu vou estar aqui presente, porque eu amo sua vida, amo compartilhar esse conteúdo com as pessoas e tenho certeza que faz a diferença, como tem feito na vida de muita gente e fez na minha. Muito bem. E trabalhemos enquanto é dia. Exatamente. Que a noite vem, o tempo passa, quando não poderemos mais trabalhar. Obrigada, querida. Nós vamos agora para a parte final da oração. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Então vamos terminar o programa orando com a nossa irmã Ellen Vieira. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela dádiva de Deus, de estarmos aqui com saúde. Nós oramos por todas as pessoas que estão assistindo esse programa, que o Senhor possa alcançar o coração delas, que elas possam despertar, para que elas entendam que o tempo é um presente dado pelo Senhor. E que elas possam desfrutar, que o Senhor possa abençoar o dom de desfrutar cada minuto com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, trazer renovo, esperança, expectativa, força. Que elas possam ser renovadas no Senhor nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora a gente se despede prometendo voltar amanhã, se Deus permitir. Continue na Melodia, porque está chegando o debate Melodia com Gilaelson e convidados. Até logo. Tchau, tchau. O Espaço Mulher volta amanhã.